Olá, meu nome é Estela Gulubaster, eu sou atriz, locutora e diretora da Talkstick 22, que é uma empresa que oferece cursos, palestras e consultorias de expressão verbal. Hoje estou aqui para dar sequência a essa coleção de vídeos sobre linguagem corporal. No primeiro volume apresentamos questões comuns à vida profissional. Já neste, apresentaremos questões relacionadas à vida pessoal e social. O objetivo disso tudo é elevar a qualidade dos seus relacionamentos. Fique atento a tudo que será apresentado a partir de agora. Tenho certeza que se você colocar em prática, sua vida pode mudar para melhor. Os benefícios da linguagem corporal só podem ser sentidos no trabalho ou também na vida social? Nos dois ambientes. No trabalho, é lógico, é super importante você fazer os gestos, mas sempre se preocupar com a coerência do gesto em relação ao que é dito. No ambiente pessoal, da mesma forma, a gente deve se preocupar sempre com a coerência. O gesto, ele é dito como importante, mas não basta, isso é um gesto, não é? Mas ele não quer dizer nada. Eu posso dizer que eu fui, a semana passada, fazer uma entrevista muito interessante. Nesta semana eu estou no Rio de Janeiro e na próxima, isso não quer dizer nada. Então, o gesto é extremamente importante, mas ele deve ser coerente. Por exemplo, se você tem que ir a um happy hour, então você está com seus colegas de trabalho, você tem que tomar cuidado. Quer dizer, a energia que você tem no ambiente de trabalho é diferente da do happy hour, embora você esteja com seus amigos do ambiente profissional. Mas tem que tomar cuidado para não avançar demais, porque você pode se comprometer futuramente e esse não é o seu objetivo. No ambiente familiar, se você realmente tiver a intenção de ser o pivô de entendimento, você pode lançar a mão dos gestos e do olhar, do seu semblante, da energia. Então, eventualmente, existe um clima tenso familiar, você pode amenizar, você pode demonstrar que tem interesse de que aquilo se apazigue. É super importante lançar a mão, depende de você. A autoobservação é fundamental. Veja o local que você está, reconheça o ambiente e se ajuste. Então, no ambiente profissional, você vai se comportar de um jeito mais adequado. Happy hour e ambiente familiar também. O mais importante, então, é a autoobservação. É você se ajustar a cada situação. A correta leitura corporal depende de uma certa intimidade entre quem comunica e quem ouve? Em termos, se você tiver com uma pessoa que você tem uma certa intimidade, é lógico que o entendimento fica muito mais fácil. Por exemplo, eu estou com uma amiga e ela sabe que eu não tolero voz aguda. Então, nós entramos numa recepção de uma clínica, por exemplo, e a secretária fala: "Oi, Estela, tudo bom, querida?" Então, imediatamente eu olho para minha amiga, bastou aquele olhar para a gente já ter uma certa vontade de dar risada, porque existe uma linguagem em comum, um entendimento em comum. Existe também a possibilidade de você reconhecer sinais emitidos por pessoas desconhecidas. São sinais entendidos por qualquer pessoa. Por exemplo, se você estiver numa rua e tiver aquele famoso E com risquinho ao contrário, você sabe que você não pode estacionar, que é proibido estacionar. Então, se você estiver diante de uma pessoa que está com um semblante tenso, contraído, ou que conversa com você franzindo os olhos, olhando de lado, pondo a mão no queixo, ou numa hora que você vai emitir uma coisa muito importante, a pessoa cruza os braços e olha para baixo ou torce um pouco a boca, é um sinal, são sinais que são entendidos por qualquer um. Mas também tem um outro tipo de sinal, que é o sinal dissimulado. A pessoa fala uma coisa e demonstra outra. No que acreditar? Eu aposto muito mais na expressão corporal do que no que é dito, do que na palavra. É fatal. Se a pessoa te cumprimenta assim: "Oi, querida, que saudade de você. Nossa, você tá bonita, hein? Adorei a sua blusa. Onde você cortou o cabelo?" Esse meu olhar, eu não preciso dizer nada. A pessoa disse coisas maravilhosas. Se ela tivesse escrito, talvez ela me enganasse mais. Então, confie mais na sua percepção visual. Ela é realmente mais eficaz e mais delatadora. De que forma os relacionamentos afetivos podem ser prejudicados pela má comunicação não verbal?
Ah, isso é uma coisa muito séria. Tenho certeza que você não quer terminar com a sua namorada, com o seu namorado. Então, preste com a sua mulher, tá? Com a esposa. Então, é bom prestar bastante atenção. Por quê? A comunicação mal feita, ela pode surtir efeitos prejudiciais para o relacionamento. Por exemplo, se eu digo... olha só. Você está com a tua namorada ou com o teu namorado, tua namorada. Então fala assim, ai querido, vai ter aniversário do Paulo. Paulo é ex-namorado dela. Vai ter aniversário do Paulo, vamos? Nossa, vai ser super bacana, vai estar todo mundo lá. E você morre de ciúmes do Paulo. Você pode dizer assim, ah, tudo bem, a gente vai. A gente vai sim, não tem problema nenhum. Eu não estou sendo precisa nessa minha comunicação. Agora, se eu disser assim, claro, querida, que ótimo, vai ser ótimo. Isso é uma comunicação distorcida, porque eu estou dizendo uma coisa, eu estou expressando uma coisa e querendo dizer outra. Então, existe a comunicação mal conduzida e a comunicação imprecisa, distorcida. Você tem que tomar cuidado com as duas. O principal é você conduzir por meio do seu gesto, fazer com que a sua mensagem seja passada e que você contorne a situação e leve e chegue onde você quer chegar. Por meio do seu gesto. Às vezes mais do que pela palavra. O que você poderia dizer numa situação dessa? Você poderia simplesmente não dizer nada e olhar para ela e falar assim... Quer dizer, já disse que você não gostou, que, pelo amor de Deus, né? Que convite mais desagradável. E pensa bem, você quer realmente ir? Só isso aqui, ó. Uma boa respiração, às vezes diz muito mais do que falar, ou ser irônico. Cuidado com a ironia nos relacionamentos. E de que forma os relacionamentos afetivos podem ser beneficiados? Quantas brigas entre marido e mulher poderiam ter sido evitadas se a pessoa não tivesse cometido aquele famoso deslize verbal, aquela palavra fiada capaz de cortar o coração do companheiro ou da companheira. É uma coisa muito delicada. Na hora do nervoso, na hora ali da tensão, a gente fala coisas erradas na hora errada e da forma errada. Isso realmente pode desencadear um processo muito desgastante para o relacionamento. Quantas vezes você parou de falar, olhou com carinho, deu um sorriso, como que quisesse dizer, que bobagem tudo isso, vamos acalmar, e criou uma atmosfera mais amorosa. Ou quantas vezes você deixou de fazer isso? Pare para pensar um pouquinho e pense quanto você quer apostar na sua relação. Será que a ideia é fazer uma competição verbal, uma competição de poder, uma competição de ideias? Que muitas vezes a gente compete pela nossa ideia, mas não é exatamente pela ideia, é mais para ganhar. E um relacionamento, eu acredito profundamente que não seja isso. Um relacionamento é uma soma, é um processo de ceder. Então a palavra, ela é realmente uma arma muito grande e talvez não estejamos tão preparados para usarmos essa arma. É como dar um revólver para uma criança. A palavra, na hora da briga para um adulto, ela é realmente muito perigosa. Então aposte mais na atmosfera, no olhar, um toque, um gesto de carinho. Funciona, é uma maravilha. Tenho certeza que você vai se lembrar de mim nessa hora. Posso treinar minha comunicação corporal e melhorá-la sem parecer falso ou pouco espontâneo? Claro que pode e deve. Primeira coisa e a principal é o comprometimento. Se você estiver realmente envolvido com aquilo que está dizendo, o gesto vai acontecer como consequência. Agora, é importante você conhecer a questão do tempo e do espaço. O tempo. Eu preciso ter noções de passado, presente e futuro. Se eu digo que aconteceu alguma coisa comigo há 10 anos, eu não posso falar aconteceu comigo uma coisa há 10 anos. Aqui é presente. Então, é necessário oferecer uma coerência verbal e gestual.
Então, há 10 anos aconteceu uma coisa impressionante comigo. Mas esse ano, realmente foi um ano mais tranquilo, um ano de poucos contatos ou de grandes emoções. Mas para 2007, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e papapá. Então, o tempo... Senão, eu vou procurar o fulano em 2007. Tá? É futuro. Mas como eu te falei, a questão agora de tempo e espaço. Então, isso é tempo e o espaço. E eu estou materializando. Por exemplo, eu vou conversar com o fulano de tal em 2007. O fulano de tal está lá no futuro. Eu estou apontando a presença dele. Por exemplo, a Talkstick, ela fica na Rua Casa do Ator. Então, eu mostro o espaço, a matéria. Tá? É ali, é palpável. Se eu digo que a minha assistente não chegou, eu falo, a assistente não chegou, apontando para a porta. Nossa, a Vanusa não veio hoje, apontando para a porta. Certo? Então, é necessário essa união de tempo e espaço. Espaço significa materializar aquilo que eu digo. É extremamente importante dosar os gestos. Por quê? Se eu disser, nossa, a casa é enorme, a minha voz acompanha o gesto. Então, o gesto, ele determina outras coisas, a minha expressão facial e a minha voz, a minha palavra. Então, se eu fizer um gesto, por exemplo, nossa, a casa é enorme. A minha voz vai falar baixinho também, porque o gesto é pequenininho. Olha que esquisito, difícil. Nossa, a casa é enorme, eu não consigo, eu tenho que pensar para fazer um gesto pequeno, fazer uma expressão grande e uma fala alta. Então, existe esse perigo de você fazer gestos amplos demais, falar alto demais e fazer uma expressão facial exagerada. E também o oposto. Então, é necessário a questão do bom senso, ajustar aonde você está. É um local para eu falar alto e fazer gestos amplos? É um lugar para eu falar baixinho? Eu estou numa festa, muito barulho, eu falo, nossa, aconteceu uma coisa incrível comigo, a pessoa não me ouve. Uma coisa que não funciona é a justificativa cristalizada. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez você seja um deles. Eu sou filho de italiano, eu sou descendente de italiano e eu falo assim mesmo, falo alto, tenho gesto, minha família toda fala assim. Tá bom, quer continuar assim? Continue, mas saiba que você pode estar inadequado. Delicada a questão, né? O quanto eu quero melhorar, o quanto eu quero ser o que eu sou, o quanto eu quero agradar, enfim, tem que colocar na balança e saber que é sempre possível mudar. Não é porque eu sou filho ou neto de italiano que eu vou carregar essa sina de fazer gestos amplos e falar alto e fazer caras e bocas exageradas. Tudo é possível, desde que você queira. Os mesmos gestos, postura e movimentos corporais surtem efeitos distintos quando feitos por homens ou por mulheres? Pode ser complicado em alguns casos, em algumas situações. Alguns gestos são pertinentes ao sexo masculino, como sentar com a perna aberta, coçar a barba, mexer no relógio toda hora, fazer um clima todo. Imagina uma mulher sentada assim, recebendo um cliente. Oi, Márcia, fica à vontade, pode sentar. Nossa, no mínimo ela vai me achar meio esquisita. Provavelmente de um outro time. Se eu não for do outro time, não cai bem. E se eu for do outro time, também não cai bem. O fato de você ser feminina ou ter uma outra opção sexual não implica em ter um comportamento deselegante. Então, se você está num ambiente de trabalho, você tem uma postura elegante. E se você está num ambiente social, você também. Por que não? É lógico que não vai ser tão polido quanto no ambiente de trabalho. E mesmo no ambiente de trabalho, a gente não deve exagerar. Mas para uma mulher, o gesto, uma posição adequada, cruzar as pernas. Tá muito desconfortável cruzar as pernas, ou eu estou com um vestido, uma saia um pouco curta, então eu sento meio de lado e fico com as pernas juntas. Cuidado, muito cuidado, porque deprecia a imagem. Você nem sempre, quer dizer, a pessoa nem sempre quer ter uma aparência vulgar, algumas querem, mas as que não querem devem evitar a desatenção. Mocinhos, homens e senhores. Muitas vezes vocês se deparam com se encontram com aquela amiga verdadeira e falam assim, olha, você é muito grosseiro, fulano. Tem um jeito, um comportamento, pelo amor de Deus. Tem que controlar. Então, você ouve isso dela. Aí você ouve isso de outra pessoa. Você fala, realmente eu tenho que rever o meu comportamento. E
dá o tiro pro lado errado, passa a ter um comportamento delicado demais. Homem com comportamento delicado demais é suspeito, tá? Nada pessoal. Mas se você não tiver também uma outra opção sexual, você não vai gostar de ser taxado de homossexual. Então, cuidado com gestos muito delicados, muito afeminados, cuidado para não fazer gestos muito leves, muito calmos, ou semblante sempre sereno, porque não combina. Aliás, nem para a mulher. Gestos exagerados femininos para a mulher e gestos exagerados masculinos para o homem caem mal. Quer um exemplo? Olha só, eu sou homem, tá? E aí eu tenho uma coceira nas axilas, eu vou me coçar assim. Desagradável, né? É horrível isso. Então eu não preciso me coçar assim. Eu posso, eventualmente, me coçar assim, ou esfregar os braços, enfim. Cuidado com essa coisa tosca. É um terminho feio, mas cuidado com atitudes toscas. E atitudes femininas demais. Outro dia eu estava assistindo um programa na televisão, não vou citar nem canal, nem o nome da entrevistadora, mas eu fiquei impressionada com a falta de direção. A moça super produzida, com assim, um ruído visual exagerado, super maquiada, cheia de penduricalhos, e ela segurava o microfone como uma taça de champanhe, com uma voz super aguda. Ai, querido, querido, ai, que ótimo, uma voz super aguda. Ninguém respeitava essa moça como repórter. Tanto não respeitavam que seguravam o microfone dela o tempo todo. Ou seja, o homem sentia necessidade de mostrar poder ali, porque aquilo estava um oba-oba de feminilidade. E nesse caso, que era profissional, não cabe. Quer dizer, existe uma adequação com o seu namorado, sua namorada, problema de vocês. Mas, socialmente falando, com a família e no ambiente corporativo, cuidado com os exageros. As pessoas podem não ser tão amigas quanto eu comentei aquela outra pessoa agora, de falar para você, olha, tá meio esquisito. Então, acho bom você ter bom senso e se maneirar. A pessoa que é uma expert em linguagem corporal não pode acabar inibindo aqueles que sabem dessa sua habilidade e por isso não se comportam de forma espontânea diante dela? Como dosar? Infelizmente, isso acontece. A pessoa que ela adquire um conhecimento da expressão verbal e não verbal, ela passa a ter um comportamento mais aprimorado e ela também demonstra que está lendo sinais dados pelo outro. Só que há de se ter bom senso, porque eu não preciso mostrar o tempo todo que eu estou sacando o que o outro está querendo dizer. Ele girou, está olhando para a outra. Fez tal gesto, o que está duvidando? Está duvidando do quê? Tem que tomar um pouco de cuidado com o que você percebe, porque você vai inibir e pode atrapalhar o andamento da comunicação, enfim, do diálogo que você está tendo com uma pessoa. Como é que é aquela música mesmo? Na mesa do bar, nada de levar essa sua hipercapacidade para a mesa do bar, hein? Imagina, você tá com os amigos ali e você, de repente, começa a denunciar um colega teu, um amigo, enfim. Ninguém pediu para ser analisado. É um ambiente solto, de descontração. Então, é muito provável, se você tiver com a namorada, ou com o namorado, ou com o seu marido, enfim, esposa, que você seja solicitado para orientar, para dar dicas e tudo mais. Por experiência própria. Se você não quiser aniquilar o seu relacionamento, não faça isso. Sabe por quê? Porque você dá uma dica, por exemplo, para mim fazer, para eu fazer, que é um erro muito comum. Então você explica que não é para mim fazer, porque o eu pede um verbo, você explica tudo. Ah, entendi. Ah, passa aquele copo para mim beber água. Você fala, mas eu já expliquei, é para eu beber água. Ah, é verdade, eu fico inibido na tua frente. Tá bom. Ah, passa aquele cartão para mim colocar no correio. Eu já expliquei, é para eu colocar no correio. Ah, é verdade. O que vai acontecer? A pessoa que está sendo corrigida vai começar a se irritar e você vai passar a não admirar tanto o seu companheiro ou a sua companheira, porque a pessoa não aprende. Então, provavelmente vai acontecer uma situação de desgaste. O que você pode aconselhar é, faça um curso, ou se não, pega um livro, vai estudar, mas se negue. A melhor coisa que você faz.
Então, a ideia é usar essa sua habilidade de forma positiva. Você vai usar em benefício próprio, você vai utilizar no seu ambiente de trabalho, vai usar nas suas relações familiares, sociais. Você vai mostrar isso com o seu exemplo. Nada de ficar expondo as pessoas do seu convívio, é muito desagradável. Tá? Não precisa expor ninguém, as pessoas têm o seu processo de aprendizado, de aprendizagem, então a gente não precisa expor. Você pode ajudar uma pessoa com o seu exemplo. Preste bem atenção nisso. A melhor forma de educar é tendo uma postura correta, fazendo os gestos adequados, usando a linguagem de forma correta. E aí a pessoa percebe, vai percebendo. Ela pode eventualmente pedir para você um conselho, e aí você dá uma pequena dica. Ai, me corrige, por favor, sempre. Negativo, isso não funciona, pode promover um desgaste, sugiro tal curso ou tal livro. E aí você está usando novamente a comunicação de forma positiva. O sorriso espontâneo. Sabe aquele sorriso que ocupa o seu rosto quando um amigo querido conta uma notícia boa? Aquele que insiste em aparecer quando você recebe um elogio inesperado da pessoa amada? Pois é, estou falando dele mesmo, o sorriso espontâneo. Difícil de dissimular, é um sorriso que mexe com toda a musculatura do rosto. Faz os olhos ficarem apertadinhos, as maçãs saltarem, umas ruguinhas surgirem em direção às têmporas. Perceba como é fácil distinguir este exemplar daqueles outros falsos, assimétricos, sem movimento, como se fossem verdadeiras máscaras. Inconfundível, este sorriso, se dado na hora certa, é capaz de promover um clima descontraído, aproximar as pessoas, transmitir espontaneidade e favorecer o entendimento. Costuma ser rápido, mas é impossível não notá-lo. Bom para quem dá e melhor para quem recebe. O sorriso de lábios cerrados. Facilmente encontrado por aí, este modelo de sorriso dificilmente rende bons frutos. Quem sorri dessa maneira, em geral, quer apenas parecer simpático para não ferir ou constranger o outro. A verdade é que, no fundo, quem lança este sorrisinho fraco, muitas vezes o faz apenas para manter uma relação cordial, para não ficar chato, sabe? Imagine alguém que me contou algo que para ele parecia engraçado, mas para mim não passa de uma bobagem. Nesta situação, o que eu faço para não criar uma saia justa? Sorrio sem mostrar os dentes. Desta forma, não me sinto falso e, ao mesmo tempo, satisfaço o meu interlocutor. Cuidado apenas para não deixar este sorriso ser interpretado como sinal de cinismo. Muita gente exagera ao sustentar esse sorrisinho mais tempo do que deveria, ao exibi-lo acompanhado de um balançar de cabeça e de um jeito de olhar pouco espontâneo. Nestes casos, não dá para pensar em outra coisa a não ser falsidade. Fique de olho. O sorriso torto. Eis um fortíssimo indício de pouca sinceridade. Lembra aquela história de face e coerência? Então, temos aqui um clássico exemplo da ausência deste conceito tão importante dentro da comunicação não verbal. O sorriso torto revela a incapacidade da pessoa de disfarçar sua pouca vontade de sorrir naquele momento. É uma expressão facial que não condiz com as suas emoções. De um modo geral, quando o sorriso é espontâneo, ele se abre no rosto de uma forma simétrica, pois resulta de um comando gerado pelos hemisférios cerebrais que instruem os dois lados do rosto a atuarem simultaneamente e na mesma intensidade. Ou seja, quando você vir lábios puxando para um determinado lado, sem que isso seja provocado por algum problema físico, é bom ficar esperto. Avalie se não pode ser um sinal de sarcasmo, mentira ou falta de honestidade. O sorriso de queixo caído. Atenção políticos e artistas, é chegada a hora da verdade. Aqui está uma demonstração do sorriso predileto desta categoria de profissionais. Pessoas que se sentem obrigadas a sorrir muitas vezes no seu dia a dia e recorrem a sorrisos treinados como este para cumprir a tarefa de parecerem simpáticos o tempo todo. O que eles fazem é, deliberadamente, soltar a mandíbula inferior, provocando uma expressão de brincadeira, riso ou algo do gênero. Eu sei, é duro armar o sorriso quando não existe vontade, ou quando o seu dia está cansativo e os problemas parecem não ter fim.
Mas talvez essa não seja a solução mais inteligente. Sorrisos forçados dificilmente caem bem e funcionam de verdade. Por isso, tente demonstrar simpatia de outras maneiras. Por exemplo, com um olhar acolhedor e um sorriso, mesmo que pequeno, mas sincero. O sorriso amarelo. Um sorriso de múltiplas interpretações. Pode ser um indício de timidez, pode revelar desconforto ou embaraço, pode apontar uma postura cínica e dissimulada. Em suma, costuma ser um sinal negativo ou, no mínimo, neutro. O sorrisinho amarelo é sinônimo de sorriso fingido, de sorriso envergonhado. É um exibir de dentes difícil, que não sai facilmente. É um sorriso que evidencia a falta de espontaneidade. Um modelo corriqueiro, muito usado para posar em fotos e para retribuir sorrisos vindos de pessoas pouco queridas ou pouco próximas. Só não causa efeitos piores porque, nem sempre, é um recurso usado com intenções verdadeiramente ruins. Às vezes, é só indicativo de constrangimento ou uma reação inadequada. Escapa quando não vem à mente uma opção melhor. De qualquer forma, se puder, evite. Como dar respostas negativas e parecer firme, sem ser rude demais? Delicado, né? Dizer não, não concordar em absoluto, em hipótese alguma. Normalmente as pessoas são imperativas, são muito áridas, muito rígidas. E aí você pode magoar o outro, você pode deixar a pessoa muito chateada e até reativa às futuras solicitações. Existe sim outra forma de dizer não, de não concordar. Que tal usar um semblante mais suave por meio da musculatura da sedução? Eu posso dizer, eventualmente, olha, a ideia é muito boa e eu prefiro que você faça isso com um acréscimo de tal informação. Então, uma voz suave, um timbre tranquilo, um olhar amoroso de quem sabe que a pessoa fez o melhor, mesmo que ela não tenha feito, tá? Porque às vezes acontece. Mas partindo do princípio que a pessoa fez o melhor, você vai usar um tom suave, um olhar amoroso, é lógico, sem exagerar, tá? Mas um olhar de quem sabe que você fez o melhor, musculatura da sedução, semblante tranquilo, tom da voz tranquilo e evitar o mas e colocar no lugar do mas o e. Então, por exemplo, eu pedi para minha filha buscar uma coisa para mim no quarto. Ela trouxe outra completamente diferente. Mas, coitadinha, ela levantou do sofá, subiu a escada, foi até o meu quarto buscar tal coisa. Eu falei, filha, mas não foi isso que eu pedi. Ela assim, obrigado. E você pode pegar aquela outra coisa também para mim, por favor? Ela vai perceber que ela não pegou a coisa certa, mas ela não vai ficar chateada. Ou no ambiente de trabalho, você pede um projeto, enfim, alguma coisa, uma proposta para a pessoa preparar, e ela faz uma coisa completamente equivocada. Você vai falar, mas não foi isso que eu pedi, olha, mas por que você não colocou tal coisa ao invés de colocar isso? Por que você não fala? Tá ótimo, então ao invés de colocar isso aqui, agora coloca isso aqui. Tá? Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Muda a conotação. Vale muito a pena investir nesse tipo de coisa, porque você cria uma atmosfera muito mais amistosa e com sentido real de equipe, que você soma, não aniquila o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. É super delicada a situação. Você namora com a pessoa, ela é ótima. Então você é um moço, você namora com a Fernanda. Fernanda é um amor, ela faz tudo por você, Paulão. Que graça de menina. Ela é bonita, ela é divertida. Mas tem uma outra pessoa na tua vida que mexe muito mais com você. E essa outra pessoa apareceu, te mandou um e-mail daqueles e você decidiu apostar nessa outra relação. Então você vai ter que dar na Fernanda. Normalmente você faz assim. Olha, Fernanda, foi muito legal. Já começa assim, né? Foi muito legal nossa história. Você é uma pessoa maravilhosa, muito legal mesmo. Mas, você colocou um mas, você já disse tudo. A pessoa já falou, tá bom.
tudo bem, não precisa falar mais nada, eu já entendi quem é a outra. A pessoa percebe, né? Agora, se você colocar uma outra coisa no lugar do mas, Fernanda, você é uma pessoa muito legal. Você sabe disso, né? Você é bonita demais, sou muito divertida. Nossa, quanta coisa eu tenho aprendido com você. E eu acho que eu não estou preparado nesse momento para ficar do teu lado. Eu realmente estou numa fase muito complicada, eu prefiro ficar sozinho agora. Eu acho que você tem condições de ter uma pessoa mais legal do teu lado. Caiu diferente, né? A mensagem foi passada nas duas. Mas se a gente pode não fazer a outra pessoa receber esse impacto de forma tão dolorosa, por que não? O ezinho, tá? No lugar do mas, em qualquer situação. Como reconhecer se estou agradando em uma conversa informal? Primeira coisa, quais são os sinais que demonstram que eu não estou agradando? Se a pessoa te ouvir assim, ó, ai, não tá normal, eu tenho que ler os sinais dados pela outra pessoa, certo? Então, se eu tensiono aqui no meio dos olhos, em cima do nariz, é sinal de que eu estou achando aquela mensagem estranha, eu discordo, ou a pessoa tem um jeito de falar que me agride, ou qualquer outra coisa que não faço a menor ideia, mas que não está confortável para ela. Então, vendo esse sinal, eu vou tentar ajustar. Peraí, será que eu estou falando muito alto? Então, eu vou reduzir um pouquinho o volume. Será que eu estou falando rápido demais? Eu estou muito ansiosa? Então, eu vou reduzir um pouquinho a velocidade. Falei uma coisa muito difícil de ser aceita, eu vou contornar ali, entendeu? A sequência com alguma coisa mais suave. Outra coisa também, a pessoa que está conversando, eu estou conversando com outra pessoa, e a pessoa faz assim, ó, e não para o olhar. Não para o olhar. Complicado, né? Por que será que eu não estou fazendo a pessoa prestar atenção em mim? Eu não estou agradando. Tem alguma coisa que está competindo comigo e essa outra coisa está ganhando. Porque, pelo jeito, a pessoa só está aqui comigo por obrigação. Por educação, aquela coisa, não dá para me largar falando sozinha de uma hora para outra. Então, a pessoa vai acelerando para encerrar o assunto e sair rapidinho. Também fique atento com esses sinais. Porque se realmente ela não está interessada, eu não tenho que forçar essa situação. Outro sinal, cruzar os braços. Cruzar os braços, eu já disse, inclusive, no outro DVD, que não é um gesto proibido. Ele é usado numa situação adequada. Por exemplo, quando eu tenho que pensar se foi em tal data ou na outra, quem foi. Então, é uma posição de reflexão, mas também é uma posição de rejeição. Então, eu estou conversando com você, você fala, nossa, esse seu cabelo está muito esquisito. Eu fecho o braço e falo, legal, obrigada. Então, esse gesto, esse movimento aqui, é um movimento de desaprovação ao seu comentário. Então, se você estiver conversando com alguém e essa pessoa cruzar os braços no momento de algum comentário mais delicado, saiba que você não agradou e você vai ter que reverter essa situação. Lógico, se for do seu interesse. Mas toma cuidado. Se você achar que não vale a pena investir, você pode estar enganado. Muitas vezes você pode se surpreender com a pessoa. Ela pode aparentar ser uma pessoa chata, intolerante e tudo mais, mas se você reverter, contornar a situação, boas surpresas podem vir, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Não adianta eu só falar dos aspectos de desaprovação. Eu tenho que falar agora dos aspectos, dos sinais positivos dados pelo outro em relação ao seu comportamento, se você está agradando ou não. Uma das coisas é a pessoa olhar para você, dedicar o tempo dela a prestar atenção em você. Olha que máximo. Isso é o máximo. É tão gostoso a gente conversar com alguém, essa pessoa prestar atenção. Como é gostoso também um sorriso no momento adequado, como é gostoso também um silêncio absoluto e um olhar atento ao que está sendo dito. Também vale dizer que desencostar, se você estiver sentado, desencostar o ombro e se projetar um pouquinho para frente, mostra que você está interessado na conversa. Então, se você estiver conversando com alguém e essa pessoa estiver
muito assim, muito relaxada, não quer dizer que ela não esteja tão envolvida, mas ela não está tanto quanto se ela estiver assim, olhando para você. Outra coisa importante é a resposta coerente. Que coisa mais chata do que você falar: nossa, eu tô indo para Fernando de Noronha nesse Réveillon. Ah, que legal, sabe para onde eu vou no Réveillon? Eu vou para Fortaleza. Nossa, eu vou ficar num hotel maravilhoso, eu tô indo com um gato que você não acredita. Nossa, que legal, ela não perguntou quando eu vou, quanto tempo eu vou ficar, com quem eu vou. Não perguntou nada. Então, ela ouviu, mas ela não participou, ela não vibrou. Então, saber ouvir, saber agradar significa estar presente. Sair da primeira pessoa, o eu, e entrar na terceira pessoa, ele. Ele está falando. Então, eu vou oferecer a minha atenção, fazer perguntas, fazer com que a pessoa fale o que ela tem para falar. Ela está dividindo comigo. Ela está querendo dar para mim as informações. Então, vamos fazer jus. É muito bom ter alguém que queira nos contar coisas. É muito bom ser querida. Então, a gente tem que saber agradar. O bom ouvido é aquele que ouve e interage, que não puxa a sardinha para o seu lado. O momento de brilhar, o momento de desaflorar é dele. Então, deixa. Depois eu vou ter o meu momento. Depois eu posso falar. Desde criança, sou muito extrovertida e falante. Recentemente, 2 amigas muito queridas criticaram essa minha característica. Devo mesmo tentar mudar? Talvez. É importante levarmos em consideração o que as pessoas queridas nos dizem. Lógico, uma pessoa que não te quer tão bem te orientar em algum aspecto, você deve duvidar. Mas se pessoas queridas, que você confia muito, disseram isso, é importante levar essa informação, se auto-observar em outras e futuras situações e detectar esses sinais ditos por ela. Nossa, será que eu estou invadindo o espaço da outra pessoa? Porque isso é um detalhe importante. O saber ouvir é extremamente fundamental para as situações de diálogo e situações sociais. Nem sempre ser extrovertida é uma qualidade. Se você está sendo extrovertida, mas podando o processo de exposição de uma outra pessoa, isso não é legal. Saber ouvir pode ser muito divertido, muito prazeroso e tornar a relação entre as pessoas muito mais humana. Vale a pena experimentar, né? Então, autoobservação e adequação. Sou muito fechadão. Como posso me tornar uma pessoa mais sociável? Legal, essa pergunta é muito boa porque a pessoa que é fechada, realmente ela não gosta dessa posição. Ela não é assim livre, espontânea vontade. Ela é tímida, ela passou por alguma situação que a tornou mais fechada e ela quer melhorar. Então, como é que a gente pode fazer? Primeiro, a autoobservação. Está numa situação que você gostaria de estar um pouquinho mais aberto? Imagine que você está dentro de um balão e você sai de você e olha a situação. Como é que você está? Como é que está a tua postura? Está de braços cruzados? Está olhando para baixo? Está com um sorriso fechado? Sabe aquela coisa que sorri assim, ó? Não mostra os dentes? Fala por meio de palavras pequenas? Sim, monossilábicas, uma coisa contida. É um pacote de coisas contidas. O que você pode fazer? Primeiro, se você estiver de pé, você pode projetar, se você a pessoa estiver do teu lado direito, você pode projetar a tua perna, que está mais próxima à pessoa, projetar para frente, para ficar como se estivesse em posição de doação. Então, você se aproxima da pessoa de alguma forma. Agora, cuidado para não invadir o espaço dela demais, porque também pode deixar a pessoa constrangida e a pessoa vai se afastar. E se você está num processo de conquistar o seu espaço, você vai ficar preocupado e pode se retrair ainda mais. Então, perceber, ter o famoso bom senso. Outra coisa, além da postura de pé, se você estiver sentado, como eu acabei de dizer, você pode projetar o seu ombro um pouquinho para frente. Tá? Então, como se você estivesse mais disposto a ouvir. Eu realmente estou interessado,
E ao falar também, eu vou projetar o meu tronco para frente. Eu posso voltar o meu corpo para a pessoa, em direção à pessoa. Eu estou realmente interessada em te ouvir, eu estou interessado em te falar. Mesmo que eu não seja uma pessoa extrovertida, muito para fora, mas eu tenho o meu jeito e eu estou aqui passo a passo construindo e conquistando o meu espaço. Outra coisa que realmente surte um efeito positivo é o sorriso. O sorriso espontâneo, ele é delicioso e ele quebra barreiras mesmo. Eu tenho muitos alunos que passam por mim, vão ali para frente na hora da aula, da gravação, termina, eu desligo a filmadora, a pessoa solta o maior sorriso. Eu falei, mas por que não dá esse sorriso no meio da apresentação? Que gostoso. Então a pessoa é tímida porque se sente observada. Eu desliguei a câmera, ela não se sente mais observada, mas ela continua sendo observada. Então, o sorriso é algo que você pode conquistar também, passo a passo, vai devagarzinho, vai experimentando, porque a musculatura facial, ela também funciona como musculatura do resto do corpo. Se você está acostumado a pisar primeiro o calcanhar e depois os dedos, imagina se você tiver, eventualmente, que fazer uma caminhada pisando primeiro com os dedos, depois com o calcanhar, você vai ter dores musculares. Então, as pernas vão tremer, você vai ficar numa situação diferente da que normalmente você está habituado. A musculatura facial é a mesma coisa. Se você sorrir pouco, na hora que você tiver que sorrir, você é capaz até da sua bochecha tremer, das suas bochechas tremerem. Isso eu falo porque eu já cansei de ver aluno ali na frente, a bochecha treme e não consegue controlar. Mesma coisa, se você não está habituado a fazer um exercício físico, você faz, a tua perna treme, teu braço treme e você não tem como controlar. Então tem que exercitar. Faça sua academia facial diariamente, dê um pouquinho de risada. Você pode até dizer coisas engraçadas que você mesmo ri. Você não precisa esperar a pessoa falar uma coisa engraçada para sorrir. Você mesmo pode criar situações divertidas e começar a rir mais, quebrar a sua barreira e também quebrar a barreira que te distancia em relação a outra pessoa. Meus amigos reclamam que não gosto de ouvir suas histórias e pareço sempre desligado. Não é esta a mensagem que eu gostaria de passar. Como melhorar? Como sempre, a autoobservação é fundamental. Olha só, se você estivesse contando uma história para uma outra pessoa, para uma amiga, por exemplo, muito querida, muito íntima, e você está contando coisas importantes. Se essa pessoa fala com você, olhando para baixo, fala com você, olhando para o lado, te interrompe, te dá uma resposta rasa. Quer dizer o quê? Que ela não está comprometida. É fácil. Quando a gente observa os outros, a gente tem condições de se observar melhor também. E vice-versa, tá? Mas, nesse caso, por que será que as pessoas acham que você não é tão participativa, não sabe ouvir? Talvez porque você não esteja... talvez você esteja, não esteja, talvez você esteja muito do seu eu, você esteja muito egóico, muito egóica. É importantíssimo dividir os papéis, porque ninguém é feliz sozinho. É muito ruim quando você está na tua casa, num sábado à noite, e ninguém te liga para sair, você não tem companhia. Então, quando tem, é bom aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Posso dar uma sugestão? Se você estiver conversando com uma pessoa, você pode ficar de frente para ela, com uma distância razoável para que você possa se expressar e a outra pessoa também. Não pode avançar muito, porque ela pode se sentir constrangida, acuada e intimidada. Você também pode ficar meio de lado. Então você está interessado no que ela está dizendo, mas há espaço para um terceiro chegar. Vamos supor que você está num ambiente social, numa festa, então você não está ali fechando a situação, aquela história que ninguém pode ouvir. Numa festa, se você está de frente de um para o outro, fica muito fechado. Então você exclui a possibilidade de uma terceira pessoa chegar. Então, cuidado, analise a situação e se adeque. Sou muito racional. Tenho dificuldade em expressar emoções. Como posso melhorar? Primeiro que você não é totalmente racional. Isso que nos torna humanos. Nós temos o lado racional e o lado emocional. Então, o importante é ativar o lado emocional, certo? Então, como é que eu faço isso?
Eu posso demonstrar o meu afeto por meio de gestos e olhares. No ambiente familiar, por exemplo, eu posso tocar mais o meu familiar. É lógico que você não precisa sair abraçando a tua família inteira de uma hora para outra, porque vão te achar, se você sempre foi muito contido, muito racional, vão estranhar. Então você pode ir conquistando gradativamente o seu espaço. Você não precisa necessariamente abraçar, mas você pode estar, por exemplo, assistindo televisão e ficar encostado, superar essa barreira, tá? Encosta um pouquinho na sua mulher, ou no seu filho, ou enfim, na sua mãe. Se aproxime mais. Isso cria um ambiente mais amistoso, mais próximo, de mais confiança. Uma dica importante, ou melhor, 2. Vamos lá, vai. 3 dicas para te garantir. Deixe de ser rígido nos gestos. Que tal movimentos mais suaves, mais relaxados? Meu Deus do céu. Dentro do ambiente familiar, para que ser tão rígido? É tão gostoso quebrar esses paradigmas, essa coisa do eu sou assim. Você é o que você quer ser. Então, se você quer ser um pouquinho mais relaxado, mais acessível, primeiro vamos mexer no seu comportamento. Ao invés de você sentar assim sempre e falar, eu não quero, eu quero. Ela vai assim, olha, eu não quero isso. Vamos fazer tal coisa. Experimentar tal coisa. Sabe, uma musicalidade, ou melhor, mais musicalidade na forma de falar e mais ritmo nos gestos. Um gesto que flui, não um gesto interrompido. Uma fala que flui, não uma fala truncada, toda fragmentada, que mostra que você é um ser imperativo, racional. Eu sou lógico, por isso eu falo assim. Nossa, é bem desagradável, né? Se enxergou nesse caso? Então é hora de mudar. Dica número 2. O olhar. O olhar apertadinho. Sabe aquela coisa que franze um pouco, aperta um pouquinho o olhar, promovendo um brilho? Ai, é uma delícia isso. Principalmente entre familiares. Por que não? Quando você aperta os olhos, automaticamente entra a terceira dica, que é um sorriso gostoso. Será que seu familiar, será que seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, será que eles não merecem? Será que você não merece ser um pouquinho mais feliz com a vida? O que é que te deixa tão preso, tão racional? Nunca consigo me fazer ouvir. Sou constantemente interrompida pelas pessoas e anulada nas conversas. Pode ter a ver com minha postura? Eu diria que é um pacote de coisas que fazem com que você não seja ouvido. Primeira delas, o poder da palavra. A fala, ela é muito importante. Se outras pessoas estiverem conversando de uma forma dinâmica, se você ir num tom, por exemplo, mais agudo, mais entusiasmado, para que as pessoas te ouçam, já que existe essa característica de não te ouvirem, você pode entrar. As pessoas estão num tom agudo e rápido. Você pode entrar num tom grave e um pouquinho mais lento, para criar um ritmo, para causar uma quebra e para que as pessoas te olhem. Ou se as pessoas estiverem falando muito grave, muito lento, você vai entrar num tom agudo e um pouquinho mais dinâmico, justamente para dar uma quebra e para que as pessoas parem e te olhem. Isso é estratégia pura. Talvez, no início, fique um pouquinho robótico, mas se você começar a praticar, as pessoas vão perceber que você tem algo a dizer e você vai se ajustando, vai percebendo o seu time e vai se adequando e se sentindo cada vez mais confortável. Outra coisa, além da voz e da forma de falar, é em relação à postura. Se você tiver uma postura retraída, pouco expressiva, quer dizer, tá todo mundo falando, você fala e ninguém te olha, por quê? Porque muito provavelmente o seu gesto não está coerente com o que você diz. E se juntando, se unindo ao pacote, a sua fala também está pouco comprometida. Então, é uma coisa, um toma lá da cá. Se o teu gesto ele é mais, se ele se entrega mais, a tua fala também se entrega mais. Se eu fizer um gesto pequeno, a minha fala vai ficar pequena. Se eu fizer um gesto grande, a minha fala fica grande. E se eu alterar, fazer um pouquinho de gesto um pouco mais amplo, um pouquinho de gesto contido, fazer um gesto bem mais amplo, eu crio um ritmo e eu me torno uma pessoa muito mais interessante, imprevisível. Porque o previsível é um caso sério. Ele realmente desmotiva qualquer ouvinte. Seja ele
o seu companheiro, a sua companheira de convívio diário, como colegas que você encontra nos finais de semana, como no ambiente de trabalho. Aquela pessoa previsível, é sempre assim, tal, ou é sempre explosiva, você já nem dá atenção, porque é aquilo lá sempre. Ao passo de que se você tiver um pouco mais de estratégia, olha, pode ter certeza, você vai se surpreender e vai surpreender muita gente. Quais as armadilhas que podem te colocar nessa situação de não ser ouvido, não ser aceito? A questão da postura, por exemplo, se eu mantiver as minhas pernas, os meus pés muito próximos, o meu ponto de equilíbrio é pequeno, tá? Eu devo estar com os pés paralelos para ter sustentação, para estar inteiro na situação. Se eu tiver com o queixo sempre caído, o olhar para baixo, não tenho coragem de encarar outra pessoa, eu pego às vezes na camisa, ou fico com a caneta, com o meu cartão, sei lá, com qualquer coisa na mão, aquela coisa meio pequenininha, certamente você não vai ser uma pessoa interessante. Você vai passar timidez, vai passar pouca generosidade, uma certa covardia. Vale a pena arriscar, não vai acontecer nada para você de mal, só de bom. Então, evite o ombro caído, o olhar para baixo, mãos recolhidas e pouco expressivas, os pés que ficam inseguros, mostram uma certa instabilidade, uma certa fragilidade, acabam vendendo uma ideia pouco vendável. Em discussões familiares, como posso adquirir a cumplicidade dos outros e reduzir o clima tenso? Olha só que oportunidade ímpar. Você e um familiar, naquele momento auge da tensão, onde a palavra não tem mais solução. Se você pronunciar mais umazinha, a bomba vai explodir. Se viu nessa situação? Qual a melhor solução? Utilizar o seu corpo, os seus gestos, de forma a contornar, a alterar a situação. Nada de ficar em pé enquanto a outra pessoa estiver sentada e você falando ali, a pessoa pequenininha. Será que você precisa de todo esse poder para se fazer entender ou fazer com que a pessoa concorde com o que você está dizendo? É uma forçação de barra isso. Nada de dedo em riste no nariz da pessoa, também outra forçação. Nada de levantar o queixo, a pessoa que levanta o queixo, o oposto do que a maioria pensa, mostra fragilidade. Tá? A pessoa que está segura do que tem para dizer, ela mantém o queixo paralelo e ela olha de frente. Ela não olha por cima, muito menos se a pessoa estiver sentada embaixo. Aí, coitada, eu falo, essa pessoa, deixa uma pessoa dessa cair na minha mão. Ela está perdida, porque essa pessoa ela é frágil e ela está procurando se garantir com a postura. Solução? Respire fundo. Agora, o principal, não respire fundo mostrando intolerância, assim, ó. Isso não vale. Isso só vai piorar a situação. Vira, respira fundo, oxigênio, respira fundo em silêncio, sem maiores estardalhaços, para oxigenar o cérebro, para ter uma boa solução, para trazer uma boa solução para você. E qual é a boa solução? Olhar para a pessoa com calma, como se estivesse dizendo, vamos parar um pouquinho? Vamos pensar com mais calma, vamos escolher as próximas palavras e o melhor momento para conversarmos sobre isso. Tá? Fazer um gesto carinhoso, oferecer alguma coisa para a pessoa, como se fosse para ela se acalmar, e não significa que você está se desculpando do que disse, mas que você está querendo mudar aquela situação. A gente se gosta, a gente se quer bem, a gente não precisa se fazer mal. Temos opiniões divergentes, vamos trabalhar isso de uma outra forma. Então, trate de conquistar novamente a pessoa, de resgatar uma energia mais positiva e no próximo momento, quando estiverem mais calmos, escolher melhor as palavras, escolher melhor a sua postura, porque agora você tem condições.
Sempre que estou sozinha em uma festa, não sei direito como me portar, o que fazer com as mãos, como parar. Existe uma receita? Não é exatamente uma receita, são algumas dicasinhas que você eventualmente vai sentir mais confortável, mais segura. A questão é que nós carregamos um fardo, as mulheres carregam um fardo de que mulher sozinha numa festa está à disposição. E é isso que nos torna frágeis, é isso que é desconfortável. Nós não estamos à disposição. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, pega um copo de alguma coisa, cuidado para não começar a beber demais e acabar perdendo, né, a elegância e tudo mais. Então, um refrigerante, um suco, uma água, alguma coisa assim. Você pode, se tiver num evento, alguma coisa que tem um folder, você pode segurar e dar sempre uma olhada. Tem uma outra coisa que eu acho sensacional, que comigo funciona muito bem. Eu coloco o telefone no VibraCall, veja bem, essa dica é fundamental, e simulo uma ligação e bato papo, vou caminhando pelo ambiente, vou olhando quem está desacompanhada ou desacompanhado. VibraCall por quê? Porque se telefonarem e tocar o telefone vai ser o fim da picada. Então, pode até desligar se preferir. E, eventualmente, se você observar que tem alguém sozinho na festa, você pode conversar, pode puxar um papo, por que não? Qual o problema? Sempre imbuída de uma postura muito clara, de que você não está procurando nenhum rolo, ou se aproximar, ou ter alguma intimidade. Mas, você está sozinha, eu conheço só o dono da festa, a pessoa que eu vinha não pôde me acompanhar, o que é que você faz? De uma forma, deixa a pessoa falar. A melhor coisa é você se aproximar de uma pessoa e não se apresentar logo de cara contando toda a sua vida. Mas, você é amigo do dono da festa, você está participando do evento, em que sentido, o que é que você faz, enfim. Então, a pessoa vai sentindo à vontade e depois ela vai perguntar o que você faz e assim vocês podem até se tornarem grandes amigos futuros. Isso vale a pena. Outra coisa que eu aconselho é não acabe com o seu maço de cigarro se você for fumante. Porque mostra uma ansiedade, um desespero, uma pessoa que fuma um cigarro atrás do outro, sozinha no evento, mostra uma coisa meio estranha. Quer dizer, não é muito delicado, não é muito elegante. Evite. Tá? Você tem outros recursos mais inteligentes e mais estratégicos para sair bem dessa situação. Numa situação de paquera, como faço para demonstrar interesse sem parecer oferecida? Meninas, as formas mais comuns são as seguintes. As mulheres de cabelo liso, elas mexem no cabelo, elas põem o cabelo para lá, põem o cabelo para cá. Elas se fazem de presa fácil. Mas nós sabemos que nós não somos presas fáceis. É só uma pincelada de fantasia para o homem, que é naturalmente um caçador. Então, mexer no cabelo, eventualmente passar um batom na frente da pessoa, porque é um universo diferente do homem, então ele vai se sentir atraído. Eventualmente colocar a mão no colo, mexer numa bijuteria, num brinquinho, tudo isso funciona. Lógico, se você estiver caminhando, você vai ter um caminhar um pouquinho mais feminino, diferente daquele quando você está indo para o trabalho, para a faculdade, que tem assim, um objetivo, um lugar para chegar. Não, é um desfilar. E tem uma energia toda que você exala, tem um cheiro todo que você exala. Mas esses são os aspectos realmente mais comuns. Eu acho que seria interessante vocês pensarem em algo que pudesse surpreender o homem. Primeiro, nunca elaborar uma coisa vulgar. Hoje em dia, a mulher ela está se entregando por pouca coisa. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu tenho certeza que cada uma de nós temos nossas qualidades, os nossos defeitos. Mas cada uma de nós tem uma coisa que a outra não tem. O que você tem que a outra não tem? Inclusive, cadê a sua criatividade? Por que você não arrisca numa coisa que você nunca experimentou? Com aquele gato, aquele cara que você está realmente interessado. Experimenta, arrisca um pouquinho. Dentro do bom senso, nada de abusar. Tá? Para um pouquinho, reflita o que você mais gosta de você, trabalhar um pouco a voz, o som da tua voz. Você pode, se estiver num ambiente social, você passar do lado da pessoa, pedir licença e tocar o braço da pessoa com um toque muito suave,
sem ser vulgar, não precisa estar com decote no umbigo para chamar a atenção do cara. Pelo contrário, a mulher que se expõe demais, ela acaba atraindo o homem de uma forma sexual. E será que você quer aquela pessoa, você quer que aquela pessoa te queira nesse sentido, ou você quer construir uma relação mais duradoura, de respeito? Então se faça respeitar e use a sua sensualidade, não a sua sexualidade. Na hora da conquista, o que posso fazer para seduzir sem usar palavras? Se os homens soubessem o poder que eles exercem sobre as mulheres, eles seriam menos pavão. Olha só, o homem, quando ele quer conquistar a mulher, ele projeta o peito para frente. Aí ele mexe no relógio, ele mexe na barba. Algumas mulheres se encantam com esse tipo de atitude. Outras já pensam assim: nossa, que exibido esse cara, tá se achando tudo isso, nem é. E às vezes ele poderia impressionar essa mesma mulher se não tivesse feito toda essa parafernália que não funciona tão bem. A mulher, ela gosta de uma coisa um pouco mais sutil e também gosta de ser surpreendida. Ela gosta de sorrir, ela gosta de mostrar o que ela tem de melhor. Então a melhor forma de conquistar uma mulher é fazer com que ela mostre o que ela tem de melhor. Isso sim é um bom caçador. Então ele atrai a presa, ele não se mostra, ele atrai, ele fica ali sutilmente aparecendo, atrai a presa e ela cai nos braços dele sem perceber. Então é um olhar rápido, assim, sutil, é um sorriso meio malandro. Mulher não gosta de homem bonzinho, tá? Mas também não gosta de cafajeste. Então é um sorriso meio sacaninha, assim, mas tudo com muita, sabe, é uma sintonia fina, é um gesto educado, mais másculo, é uma gentileza, oferecer alguma coisa e eventualmente sair, deixa a mulher com vontade. Estão me entendendo? Nada de bancar o bobão, nem de bancar o pavão. Os extremos não atraem as mulheres. Pense bem. Braços cruzados sobre o peito. Um clássico da expressão corporal, a cruzada de braços geralmente simboliza uma postura defensiva. Da maneira como se vê aqui, é de fato um gesto negativo. É como se eu quisesse me proteger, como se quisesse criar uma barreira entre mim e a pessoa com quem eu estou interagindo. Muitas vezes, a pessoa cruza os braços assim, sobre o peito, depois de ouvir algo que não lhe agrada, uma mensagem com a qual ela não concorda ou que lhe provoca mal-estar. Essa é também uma postura comum em filas, em elevadores ou em lugares onde as pessoas não se sintam à vontade, confortáveis ou seguras. Braços cruzados com punhos cerrados. O extremo da versão anterior. Se aquela postura já remetia a uma atitude defensiva, pouco receptiva e disponível, esta é pior ainda. Podemos considerá-la a variável acentuada dos braços cruzados sobre o peito. Cerrar os punhos e acomodá-los sobre os braços é um verdadeiro sinal de agressividade, uma pista de que uma atitude explosiva está prestes a detonar. Observe como o gesto vem acompanhado de uma expressão facial carrancuda, de sobrancelhas franzidas, de dentes cerrados. Parece até criança emburrada e enraivecida, não é mesmo? Se você receber uma cruzada de braços desta, prepare-se, a pessoa realmente não está nada contente com o que está ouvindo ou vendo. Há uma séria possibilidade de o próximo passo ser o início de um duro ataque verbal. Agarrar os braços com as duas mãos. Um jeito de disfarçar o desconforto, um modo de dar função para as mãos em situações que despertam ansiedade, como esperar, por exemplo. Muito vista em salas de espera de consultórios médicos, em aeroportos e em recepções de empresas. Esta postura demonstra certa insegurança e vontade de se fortalecer. Quem adota geralmente não gosta de exposição, não deseja estar no centro das atenções.
O chamado autoabraço é uma forma de se esconder, um gesto que cria a ilusão de proteção. A verdade é que ela diz mais sobre a personalidade da pessoa e suas emoções momentâneas do que sobre o que ela pensa ou como ela reage a uma determinada mensagem ou informação recebida. Braços cruzados confortavelmente. E agora, para provar que nem toda cruzada de braços é negativa, preste atenção neste exemplo. Lembre-se de que a correta interpretação da linguagem corporal leva em conta o contexto, a pessoa que adota o gesto, a mensagem que ela está transmitindo, enfim, existem variáveis importantes que não podem ser desprezadas. Se você se esqueceu do que ia falar e quer sugerir uma atitude reflexiva, por exemplo, pode cruzar os braços e olhar para baixo, indicando que está em busca das palavras mais adequadas para traduzir o que você está sentindo ou pensando. Cruzar os braços em meio a um discurso compenetrado é um gesto coerente e perfeitamente aceitável. Vocês já ouviram falar do músculo da sedução? Ai, olha, isso é uma coisa que funciona muito. É um termo meio esquisito. Outro dia eu falei isso para um cliente meu, ele ficou todo exibido, o pessoal todo no escritório falou, por que você foi dizer isso para ele que agora ele está sentindo o rei da cocada? Mas, de fato, essa pessoa trabalha muito bem o músculo da sedução. Olha só que coisa engraçada vai acontecer com o meu rosto. Tá certo que... Ó, não vou falar nada, repara. Nossa, que ótimo que está o seu projeto, excelente, você fez exatamente o que eu queria. Nossa, que ótimo que está o seu projeto, é exatamente o que eu queria. Você ficou com o número 1 ou número 2? Se você escolheu a 1, você tem sérios problemas. Você é um masoquista. Porque gostar de alguém que se comunica assim, olha que coisa ótima, ninguém merece. Larga a mão de ser preguiçoso e vai fazer expressão facial, por favor. A gente precisa se expressar. A mensagem ela passa com mais comprometimento, com mais envolvimento, com mais vibração, estimulando o outro a dizer o que precisa ser dito. Então, quando você trabalha essa musculatura da sedução, automaticamente os teus olhos se tornam mais vivos e interativos. Ele fica um pouco mais apertadinho, ele vai ter mais brilho, ele envolve mais. Consequentemente, o sorriso também vai acontecer de forma natural. Porque eu não preciso sorrir escancaradamente para dizer que eu estou gostando da proposta que a pessoa fez para mim. Se eu levanto a minha musculatura, automaticamente o sorriso vem natural. Porque todo o meu corpo está entrando junto. A musculatura da sedução ela estimula todo o meu corpo. E a minha energia envolve a outra pessoa. Então não custa nada. Como é que eu uso o músculo da sedução? Algumas pessoas fazem assim, ó. É muito engraçado. Isso não é músculo da sedução. Isso parece o magro, do gordo e magro, né? Levantando os olhinhos assim. A ideia não é essa. Sabe quando você esquece uma coisa? E aí você fica tentando lembrar. E quando você lembra, você faz aquela cara de feliz. Levanta um pouquinho a musculatura. Tudo bem. Aí já começa a mexer. A partir desse momento, você já ativou a musculatura da sedução. Ela pode estar usada meio distorcida, mas vai ajustando. Você vai sentindo. É levantar essa musculatura da maçã do rosto. Experimenta, vai. Não vai doer nada. Pode fazer na frente do espelho e depois, mas só isso na frente do espelho. Não faça mais nada. Não vai treinar a sua palestra ou o seu momento de encontro com a pessoa que você está afim na frente do espelho. Pelo amor de Deus, que não funciona. Tá bom? É isso. Veja agora uma sequência de gestos e expressões faciais que revelam insegurança e, por isso, são mal-vindas em qualquer situação. Se você quer causar uma impressão positiva nas pessoas, ser visto como alguém autoconfiante e de bem com a vida, passe longe desta comunicação corporal. Morder os lábios, escondendo-os.
virar os pés para dentro, balançando as pernas, envergonhado. Lançar olhares que não fixam, fugindo o tempo todo do seu interlocutor. Observe bem isso e não faça. E assim encerramos esta coleção de vídeos. Espero que este treinamento seja bastante útil para a sua vida e que você possa crescer em todos os sentidos. Assista aos vídeos quantas vezes achar necessário. E se quiser um acompanhamento mais personalizado, nós, a Talkstick 22, teremos o maior prazer em recebê-lo. Boa sorte e até a próxima!